Olá, compartilhar mais do devocional de hoje, né? Que está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui no folheto diz assim: a graça que nos move, aguardando a bendita esperança, que é Tito 2, versículo 13. Vivemos entre duas aparições, a da graça que já veio e da glória que esperamos. Essa esperança bendita sustenta nossa ética. O crente não vive pelo presente, mas pelo porvir. Uma pátria transformada começa quando vivemos hoje com olhos fixos no amanhã glorioso de Cristo Jesus. Esperamos firmemente por Ele, vivendo agora com fidelidade e propósito. E aí, estou querendo compartilhar, né, sempre que possível aqui do devocional, porque é muito importante nós entendermos essa graça do Senhor Jesus. E quando aqui no folheto diz que vivemos entre duas aparições, a da graça que já veio, que é Jesus, né, que já veio, morreu, ressuscitou, está junto ao Pai. E nós esperamos agora a aparição da glória, Ele vir em glória para nos buscar. Então nós esperamos agora o retorno do Senhor em glória para nos buscar. E aí, o título aqui do devocional de hoje é A Graça que nos move. Mas eu acho interessante voltar no versículo de 12 que eu li ontem, que diz: Ele nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Aí entra o versículo de hoje. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto nós esperamos o retorno do Senhor Jesus ou a nossa morte, né? Porque o Senhor pode voltar e nos arrebatar, assim também como quantas pessoas já morreram. Então, nós temos que estar preparados para este arrebatamento, né? Que é a volta de Cristo, ou nós morremos. Será o nosso arrebatamento individual, né? Se posso assim dizer. E por que é a graça que nos move? Eu estava pensando que quando nós temos uma boa notícia, quando nós descobrimos algo importante que é bom para nós, automaticamente a gente vai comunicar com com as pessoas que a gente ama. E essa graça que nos move, ela não nos move somente a mudar o nosso comportamento, a viver de maneira sensata, justa e piedosa, mas também vai nos levar a mover a falar com aqueles que estão à nossa volta, a falar desse Jesus ou de Jesus que transforma vidas, dessa graça transformadora, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo. Então, que nós possamos nos mover no sentido de, além de viver renunciando à impiedade, às paixões mundanas, também levar outros a desejar viver dessa forma. Igual eu estava pensando, se tem um curso que vai ser gratuito ou de uma promoção que vai ser mais barato, igual eu que tenho filho entrando aí na juventude, então a gente quer que eles aproveitem cada oportunidade de um curso gratuito ou de um curso que o valor está muito menor do que seria naturalmente. Então, isso falando na vida secular, no nosso dia a dia. Nós queremos que os nossos filhos ou as pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, estejam por dentro das coisas, das novidades, das coisas boas que podem levá-los a ser melhores. Não é assim que a gente faz? Assim, principalmente deveria ser o nosso desejo em mover-se para levar os que estão à nossa volta a conhecer Jesus. Nós precisamos nos mover, uma graça que nos move esse conhecimento de que o Senhor transformou a minha vida, Ele me deu salvação, eu querer levar e mostrar para o máximo de pessoas possível. Então, o devocional desse dia é que nós possamos nos mover através da graça do Senhor Jesus na nossa vida, que nós possamos manter os nossos olhos fixos na esperança, né, no amanhã glorioso de Cristo Jesus, esperando firmemente por Ele e
e vivendo agora com fidelidade e propósito. Então, que nós possamos também permanecer firmes no Senhor através da palavra, esperando que Ele vai voltar. Às vezes eu fico conversando com a minha patroa e a gente conversa muito sobre... A gente sempre ouviu falar, mas Jesus... quando alguém prega para alguém, fala que Jesus está voltando. E aí a gente estava conversando que desde pequeno, acredito que todo mundo já ouviu falar que Jesus estava voltando e Ele ainda não voltou. Mas será porque Ele não voltou? Porque está faltando pessoas para ouvir essa palavra. Está faltando pessoas para levar essa palavra. Isaías fala sobre isso, né? Nós não sabemos o tempo certo que Jesus vai voltar. A certeza que nós temos é que Ele voltará. E que nós precisamos permanecer firmes, confiantes que Ele vai voltar. E se Ele não voltar no nosso tempo, nós iremos morrer. As pessoas que pensavam dessa forma, sejam salvas ou não, elas partiram. Então Jesus voltou individualmente para elas, no sentido de que o que elas tinham que ter feito, o que elas poderiam fazer, elas teriam que fazer enquanto estavam vivas. Então, para elas não tem mais jeito, no sentido de que não é possível fazer mais nada. Se elas reconhecerem que só Jesus pode salvar, amém por isso. Jesus voltou para essas pessoas no sentido de que acabou para elas, né? Assim, porque quando Jesus voltar para nos buscar, esse mundo já não vai mais existir, nós não vamos existir mais neste mundo, é sobre isso. Então que nós possamos nos movimentar nessa graça, nessa presença do Senhor Jesus na nossa vida, do favor imerecido dele, a levar além de nós permanecermos firmes, levar outras pessoas a conhecer o Senhor Jesus, a ter essa oportunidade de ser salvo. E como serão salvos? Isaías fala alguma coisa como ouvirão se não há quem pregue. Então que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para falar do amor dele, que nós possamos levar essa semente, né? Igual, por exemplo, agora eu tô indo fazer uma visita, mas é na casa de uma irmã, uma senhorinha que está acamada, ela conhece a palavra, ela é convertida, mas estar também presente nas casas das pessoas idosas, ou às vezes não são idosos, mas estão acamados, não podem estar na igreja, estar lá um momento para cantar louvores ao Senhor, para ler um versículo bíblico, estar em comunhão com essas pessoas que estão acamadas, também é uma forma de estar compartilhando a palavra do Senhor. E também é importante estar atento às pessoas que estão à nossa volta, que ainda não confessaram o Senhor Jesus, mas não de querer impor a palavra, mas de levar essa palavra. Então, que a graça do Senhor, ela nos mantenha em movimento. Em que movimento é esse? Manter firmes, né, fixos nessa retorno do Senhor, e enquanto nós esperamos, nós possamos viver com fidelidade e propósito, entender qual é o propósito do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe a viver o propósito dele nessa terra. Que a nossa vida aqui nessa terra seja produtiva, não um produtivo profissional, um produtivo no que diz respeito às coisas seculares, mas que a nossa vida também e primeiramente seja produtiva para o reino de Deus, para que nós possamos levar a palavra do Senhor em quantas pessoas nós pudermos alcançar, porque quem faz a obra, quem convence é o Espírito Santo, mas o Senhor deixou sobre a nossa responsabilidade o levar essa palavra, para que mais pessoas sejam movimentadas por essa graça. Que o Senhor nos abençoe.